Bom, pessoal, para vocês, né? Boa noite a todos. Para mim ainda é boa tarde. A gente tem uma diferencinha aí de fuso de 2 horas, mas para mim é uma grande honra estar aqui novamente dentro de uma sessão científica. E hoje acredito que a temática proposta é um grande desafio de muitos profissionais que aqui estão, pois nós temos muitos pacientes, independentes da condição clínica inicial, que nós trabalhamos nessa dor, nessa problemática sobre o gerenciamento de peso. E nessa sessão, nós vamos trazer pontos provocativos e vamos trazer aspectos disruptivos, assim, eu diria, de que nós sabemos e percebemos que o gerenciamento de peso efetivo, ele vai muito mais além do que apenas contarmos calorias dentro de um plano nutricional, como vocês sabem. Nós vamos perceber qual é a verdadeira relação entre saúde intestinal e gerenciamento de peso, assim como também alguns outros componentes bioativos que nós podemos adotar nas nossas estratégias nutricionais para contribuir ao resultado que grande parte dos nossos pacientes apresentam, que é verdadeiramente essa perda de peso. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o racional científico que nós construímos para trazer toda essa discussão, juntamente, né, com a evidência científica associada à minha expertise prática sobre esse tema. Bom, como você percebeu, o nosso tema central é gerenciamento de peso. Então, nós vamos estar aqui falando de pacientes que verdadeiramente apresentam algum excesso nutricional, sendo esse excesso nutricional muito pautado por um excesso de tecido adiposo. Quando nós olhamos a epidemia da obesidade ou do excesso de peso, dados da literatura atualizados nos demonstram que em torno de 60% da população brasileira apresenta excesso de peso. Então, aqui, quando eu falo, pessoal, excesso de peso, a gente tem nesse combo tanto aqueles pacientes que apresentam um sobrepeso, assim como também aqueles pacientes que apresentam a obesidade. Então, significa dizer que muitas vezes, de 10 pacientes que nós atendemos dentro dos nossos consultórios, frequentemente 6, se não mais, apresentam esse excesso nutricional. Estratificando um pouco, né, por perfil clínico, nós sabemos que, infelizmente, a população feminina, ela detém as maiores prevalências de sobrepeso ou obesidade. Então, esse excesso de peso é reportado atualmente em torno de 62,6% da população feminina brasileira e em uma taxa um pouco menor, porém, evidentemente expressiva, fazendo 57,5% da população masculina apresentando algum excesso nutricional. E nós sabemos, quando nós estamos na nossa prática clínica, que diversos são os fatores etiológicos para resultar nesse excesso nutricional. Relembro a vocês que nós temos desde um padrão alimentar hoje altamente industrializado, um padrão alimentar altamente rico em gorduras, em carboidratos simples e em detrimento de frutas e verduras. Temos a questão vinculada ao sedentarismo, temos questões metabólicas relacionadas a essa etiologia de excesso nutricional, como uma resistência insulínica, assim como também questões hormonais, como, por exemplo, disfunções tireoidianas. Só que eu quero aqui provocar e demonstrar a vocês que atualmente nós temos outros fatores causais para esse excesso de peso. Na verdade, além de ser um fator contribuinte para esse excesso nutricional, também muitas vezes é um fator que pode nos dificultar na nossa performance a respeito do gerenciamento de peso dos pacientes que nós assistimos. E quando eu falo dessas duas questões, nós estamos associando hoje que a saúde intestinal, ela está completamente relacionada tanto como um gatilho etiológico,
vocês vão ver que dependendo da composição da microbiota intestinal, que dependendo da integridade ou da disruptura da integridade intestinal, alterações hormonais acontecem e são alterações hormonais completamente envolvidas na relação de fome e saciedade, na relação de compulsão alimentar, na relação, na vontade de buscar alimentos específicos, como alimentos doces, ricos em açúcares e ricos em gordura. Então, muitas vezes, nós estamos propondo ao nosso paciente um plano alimentar extremamente contundente em aporte calórico, em aporte proteico, com qualidades nutricionais. O paciente pode apresentar, e muitas vezes apresenta, sim, respostas positivas nessa perda de peso, e muitas vezes ele acaba tendo efeitos platôs, que também sabemos tem razões diversas, mas muitas das vezes nós não buscamos que a causa desse efeito platô ou que a não aderência ao plano alimentar, a vontade abusiva... Oi? Oi, desculpa, Cá. Imagina. O seu slide não está aparecendo, está aparecendo a do meeting aqui, tá? Ah, é? Meu Deus do céu, peraí. E eu compartilhei a minha tela, vou compartilhar de novo. Tá bom. Estava aparecendo só a tela do web meeting aqui. Então, na verdade, Larissa, porque vocês pararam de compartilhar a tela? Sim, paramos sim. Tá, porque eu estava com a minha compartilhada. Vou fazer de novo aqui, tá? O processo. Combinado, tá bom. Veja se agora carregou para vocês. Tá. Ó, carregou? Tá aparecendo, porém não aparece os slides, aparece só a tela realmente aqui do Meet. Meu Deus, peraí, deixa eu fazer de novo. Peraí, porque eu compartilhei toda... Eu compartilhei toda a minha tela. Peraí. Tá bom. Compartilhar a ventana, toda a pantalha aqui. Ó, veja se agora foi. Tá. Agora apareceu o PowerPoint. Agora apareceu? Foi. Bom, apareceu. Então, aqui eu falei das prevalências do peso, aqui dos fatores causais, e eu estava exatamente nessa tela, tá? Então, agora tá ótimo. Obrigada. Imagina. Então, pessoal, como eu estava dizendo, o paciente pode estar seguindo adequadamente o plano alimentar que nós propomos, mas muitas vezes não tem aquela performance como esperado no gerenciamento do peso, por vontades absurdas de comer doce, que, claro, existem outros pontos que contribuem para isso, mas eu quero chamar aqui a atenção que nós não podemos deixar, ou nós não podemos, nós não devemos negligenciar que pode ter uma relação, e na verdade a ciência hoje nos mostra isso, a respeito da saúde intestinal versus esses pontos que nós estamos discutindo no momento. Então, o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver a importância da saúde intestinal e como um intestino com uma prevalência de bactérias patogênicas, então, com uma disbiose, ou como um intestino pode contribuir para o eixo, né, que nós chamamos de sobrepeso ou obesidade. E ainda nós vamos ver quais são as estratégias nutricionais, quais os protocolos nós podemos adotar. Estratégia alimentar. Oi? Tudo bem? Além da nossa estratégia alimentar qualitativa e quantitativa, o que podemos adotar para melhorar esse gerenciamento de peso dos diferentes pacientes que atendemos na prática clínica?
Bom, como você percebeu, o tema central da nossa aula hoje aqui vai ser o intestino. E é importante nós relembrarmos que, atualmente, o intestino, ele vai muito além daquelas funcionalidades básicas que muitos de nós fomos formados. A saúde intestinal, ela vai além da digestão, da absorção e excreção. Como nós sabemos, o intestino íntegro, ele se relaciona à homeostase de vários sistemas orgânicos. É a tão conhecida teia metabólica que nós ouvimos falar em diferentes atualidades científicas. Isso significa dizer o quê? Que quando eu não tenho uma saúde intestinal, e aqui eu reforço que o fato de não ter uma saúde intestinal não é somente aquele caso em que o paciente tem constipação ou ele tem diarreia. Às vezes o paciente, aliás, muitas das vezes o paciente não tem nenhuma alteração na motilidade intestinal, mas ele tem a disbiose. Ele tem alterações e nesse conjunto de mapeamento de sintomas, a gente consegue perceber se a disbiose está presente ou não. E aqui no nosso tema central, essa disbiose, como nós estamos conversando, pode estar relacionada ao excesso nutricional ou na dificuldade da perda de peso de forma efetiva mediante ao plano alimentar proposto ao paciente. Só que, assim como muitos fatores etiológicos são gatilhos para a etiologia desse sobrepeso ou dessa obesidade, muitos fatores também são gatilhos para contribuir para a disruptura da saúde intestinal. Então, nós percebemos que padrão alimentar, por exemplo, não sei se você sabe, mas se o seu paciente não mastiga bem os alimentos, se ele não faz aquela técnica do descanso do garfo, em que ele coloca a garfada do alimento à boca, ele coloca o garfo no seu prato e ele conta mentalmente 20 segundos para engolir, se ele não segue essa técnica, ou se a gente não segue essa técnica, isso pode ser um fator contribuinte para alterar a composição da microbiota intestinal desse indivíduo. Assim como também ingerir líquido junto às refeições, assim como também ingerir alimentos ricos em gorduras ou ricos em açúcares. Então, hoje, o padrão alimentar, a forma como os indivíduos se alimentam, pode ser um gatilho para alterar a integridade intestinal. Juntamente com o estilo de vida, nós sabemos, né, tanto quanto o sedentarismo, quanto para os praticantes de atividade física, se não há um cuidado dessa saúde intestinal, podemos ter alterações na microbiota, juntamente com o uso de medicamentos, e aqui, enquanto medicamentos, pessoal, nós temos classes variadas, desde as mais conhecidas como o uso de antibióticos, alterando o microbiota intestinal, assim como também o uso de anti-inflamatórios ou os tradicionalmente utilizados por grande parte dos indivíduos, que são os inibidores das bombas de próton, ou seja, os prazóis, onde, na verdade, com a redução do ácido clorídrico do estômago, que é o efeito que ele faz, ele gera um hipercrescimento bacteriano intestinal, e esse hipercrescimento bacteriano intestinal não são de bactérias benéficas, e sim de bactérias patogênicas. Então, aqui vem um ponto importante. Se o seu paciente que está buscando gerenciamento de peso usa alguma dessas classes medicamentosas, é um sinal de alerta de que a saúde intestinal dele deve ser cuidada, porque ela pode influenciar negativamente nesse processo de gerenciamento de peso, juntamente com uma infecção ou uma inflamação ou uma doença. Então, vejam que muitos fatores contribuem para a disbiose intestinal, ou seja, para a alteração da composição das bactérias em nível intestinal.
Esse é um problema, porém não é o único. Quando eu menciono disruptura da integridade intestinal, quando nós viajamos para o nosso intestino, ou como eu sempre digo, se nós profissionais de saúde tivéssemos o poder de ter uma visão raio-x para olhar o abdômen e entrar no intestino dos nossos pacientes, muito provavelmente nós estaríamos percebendo a disbiose, ou seja, né, como a gente vê aqui no quadro B, um hipercrescimento bacteriano patogênico em detrimento do benéfico, e ainda eu veria intestinos completamente permeáveis, onde os enterócitos, eles ficam perfurados. Então, é como se nós imaginássemos aqueles tapetes cheios de franjinhas e imaginássemos que aquilo fosse um enterócito com as suas vilosidades e ele está completamente perfurado. Quando isso acontece, nós temos complicações sistêmicas extremamente expressivas. Por quê? Bactérias patogênicas entram para absorção e isso pode também, como nós vamos ver à frente, de peso dos nossos pacientes. Então, trazendo aqui uma imagem ainda mais representativa desse aumento da permeabilidade intestinal, né, pela, entre aspas, perfuração dos enterócitos, rolou uma trend, e aqui eu gostaria de fazer alusão de que esses homens, né, são os enterócitos. Vejam que eles estão completamente espaçados uns aos outros, e com isso, pessoas ou substâncias entrar não deveriam ser absorvidas, são absorvidas, e isso traz diferentes complicações orgânicas, dentre elas a dificuldade no gerenciamento de peso. Então, o que a gente observa até esse momento? Complicações na composição bacteriana. Quando nós temos a disruptura daquela integridade do enterócito, ou seja, o intestino altamente permeável, várias complicações orgânicas surgem, dentre elas uma redução de competência imunológica. Afinal, vale a pena relembrarmos que a nossa primeira barreira de defesa orgânica é o sistema intestinal. A título de curiosidade, 80% das nossas células imunológicas são alocadas no intestino saudável. Eu posso ter alterações gastrointestinais, alterações de motilidade. Hoje fala-se sobre alterações neurológicas relacionadas à saúde intestinal, como a ansiedade, como a depressão, e o nosso foco central, que é também alterações no controle de peso. O indivíduo pode ter uma dificuldade na perda de peso ou compulsão por determinados alimentos, a depender da composição bacteriana e da saúde intestinal que ele apresenta. Então, o que a gente entende até o momento? Que se nós estamos lidando com pacientes que necessitam perder, necessitam manter peso, dentro de todas as condutas que cada um de vocês apresentam nos seus protocolos assistenciais, não podemos deixar de trazer ao centro do nosso cuidado a saúde intestinal. Se você ainda não faz esse cuidado com esse foco, talvez essa seja a sua cerejinha no bolo no seu atendimento. Talvez você já faça o cuidado da saúde intestinal, mas não olhando essa performance do gerenciamento de peso, conforme vamos discutir à frente. E eu digo a vocês que pode ser uma conduta que nos diferencie entre tantos profissionais que existem, né, na nossa área de atuação, porque nós vamos trazer condutas mais performáticas e isso, sem dúvida, vai ser um pilar que agregará em mais benefícios clínicos ao paciente e vai ser um ponto de diferenciação dentro do nosso atendimento. E aí, antes de eu trazer, né, o que a gente vai fazer, eu sempre parto do princípio, pessoal, talvez pela minha especialização ser em fisiologia aplicada à nutrição,
eu gosto de entender muito sempre antes o porquê, qual é a relação entre sistema intestinal, saúde intestinal e obesidade ou excesso de peso, para depois eu conseguir entender com mais clareza as estratégias que serão propostas. Então, quando eu trago esse questionamento, hoje na literatura nós temos algumas respostas. Alguns mecanismos foram mapeados nessa relação entre microbiota intestinal e doenças metabólicas, como sobrepeso, como obesidade, até mesmo resistência insulínica e até mesmo caracterizando uma síndrome metabólica. Dentro dos mecanismos propostos, nós vamos discutir 3. O primeiro chama-se FIAF, e a gente vai entender cada um deles. O segundo está relacionado a essa enzima, essa proteína, que se chama AMPQ. E o terceiro está relacionado ao eixo cérebro-intestinal, com uma participação direta dos ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o butirato. Opa! Quando eu trago essa fala, eu tenho certeza que muitos de vocês já trouxeram como possibilidades terapêuticas a prescrição de fibras bifidogênicas, porque nós sabemos que essas fibras bifidogênicas geram como produto final ácidos graxos de cadeia curta. E sem sombra de dúvidas, essa vai ser uma conduta. Mas a gente precisa escolher fibras modernas, com uma qualidade, com uma tolerabilidade gástrica, para que o nosso paciente tenha a adesão à conduta proposta. O nosso tratamento só é efetivo se há uma tolerabilidade para o paciente, certo? Então, pessoal, falando aqui do primeiro mecanismo, o FIAF, é importante nós sabermos que o Fasting Induced Adipose Factor é uma proteína envolvida no metabolismo lipídico e é uma proteína produzida tanto pelo sistema hepático quanto pelo sistema intestinal e pelo próprio tecido adiposo. Ela tem a propriedade de inibir a lipoproteína lipase, a qual é responsável pela hidrólise dos triglicerídeos que vem na dieta. E aí, qual é a relação? A depender da composição da microbiota intestinal, ou seja, se o paciente tem uma microbiota com a prevalência de bactérias patogênicas, há uma queda na expressão e na atividade dessa enzima. Quando há uma queda na atividade dessa enzima, automaticamente, por vias fisiológicas, há um aumento na expressão e na atividade da lipoproteína lipase. E aí, o que acontece? Nós temos a gordura vindo da dieta, ela vai ser mais facilmente metabolizada, mais facilmente estocada como um ácido graxo, e isso aumenta a adiposidade. Então, vejam que por apenas um mecanismo em que eu tenho a disbiose, eu vou ter uma atuação da FIAF. Quando cai a FIAF, aumenta a atividade e a expressão das lipases e eu vou ter um melhor aproveitamento ou um maior estoque dessas reservas de gordura corporal, aumentando nossos pacientes. Hoje a gente tem alguns trabalhos experimentais que trazem essa relação de causa e efeito. Dentre eles, e propositalmente eu trouxe um estudo de 2007 para nós percebermos que não é novo na literatura. Existem muitas evidências a respeito desse mecanismo da disbiose diminuindo a FIAF. E aqui, para vocês entenderem o desenho do estudo experimental, foram selecionados animais geneticamente modificados. Então, um grupo era FIAF deficientes e o outro grupo era FIAF normal. Não havia queda nessa proteína.
E eles foram alimentados com uma dieta ocidental por 8 semanas, então, com um alto teor de lipídio, com um teor normal de carboidrato e com um percentual também normal de proteína. Resultado encontrado no trabalho. Quando a gente vê aqui as mudanças na composição corporal para as 8 semanas de intervenção, o grupo controle, certo? Que é o grupo aqui azulzinho, ele acabou tendo um menor ganho de peso quando comparado com o grupo estudo, que é o FIAF deficiente. Então, vejam que o grupo estudo teve maior ganho de peso. Foi, em média, 5,3 quilos quando comparado com os animais controle, que não haviam alteração nessa proteína. E aí, qual é a correlação? Se nós temos indivíduos que apresentam disbiose, eu já entendi que a disbiose leva a uma deficiência de FIAF, e isso pode contribuir para o aumento do peso desse paciente, certo? Então, isso é um mecanismo envolvido entre disbiose e essa proteína que controla a lipase, a lipoproteína lipase. Além disso, além desse efeito, também foi observado que o grupo que tinha a deficiência da FIAF apresentaram maiores concentrações de leptina e insulina. Então, vejam aqui um ponto importante, a gente trabalha muito, né, com um conjunto metabólico. O paciente que tem excesso de peso ou que tem obesidade, ele tem ali associado uma resistência insulínica. E vejam que houve essa relação da queda da FIAF, aumentando também a concentração de insulina e resistência insulínica quando comparado com os animais que não apresentavam a deficiência. Então, esse é um dos mecanismos propostos. Além desse, nós temos outro mecanismo que nós vimos relacionado à AMPQ, certo? A AMPQ ela é uma enzima ativada, né, pela adesina monofosfato, na qual, quando eu tenho um processo de disbiose, eu vou ter implicações na expressão dessa via, que atua diretamente na regulação do metabolismo energético. E qual é essa correlação? A literatura nos mostra, pessoal, que na presença da disbiose, eu tenho uma queda ou uma inibição na expressão da MPQ, dessa enzima, e isso metabolicamente vai resultar numa queda do catabolismo, ou seja, na taxa metabólica desse paciente, aumentando o anabolismo. O que seria isso? Aumentando a probabilidade de reservas energéticas desse paciente. Isso aumenta a adiposidade e também é um ponto que pode contribuir para a resistência insulínica. Ponto importante, antes de nós passarmos para o terceiro mecanismo envolvido do intestino com o excesso de peso. Não quero dizer que o indivíduo apresente um ou outro mecanismo atuante. Nos nossos pacientes com excesso de peso e que apresentam alterações da saúde intestinal, esses 3 mecanismos e outros que também são mapeados pela literatura, eles podem estar acontecendo de forma simultânea, o que vai contribuindo ainda mais para uma maior dificuldade do peso, para uma maior dificuldade no gerenciamento desse peso corporal, certo? Além desse mecanismo, né, na verdade, aqui só demonstrando os dois de uma forma ilustrativa que nós discutimos. Então, o primeiro que eu trouxe a vocês foi relacionado ao FIAF. A gente percebe que, dependendo da microbiota, então, no caso de uma disbiose intestinal que nós estamos vendo na tela, eu tenho uma inibição da expressão do FIAF, isso aumenta a atividade da lipase e isso vai aumentar a deposição de gordura, de ácidos graxos e o aumento da adiposidade. Quando eu tenho uma microbiota intestinal alterada, eu tenho uma inibição na expressão de AMPQ e isso diminui
a oxidação, na verdade, pessoal, desculpa, isso aumenta a oxidação de ácidos graxos e isso vai aumentar a adiposidade. Associado a esses dois excessos nutricionais, eu tenho a resistência insulínica presente também, certo? E destaco como terceiro e último mecanismo que nós vamos explorar nessa sessão científica a relação entre eixo cerebral e intestino e LPS, e na verdade, o grande destaque de informação quando eu olho esse eixo é uma participação direta, vocês verão, a respeito dos ácidos graxos de cadeia curta. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses, pessoal. Eu tive a oportunidade de participar do último congresso americano que é de terapia nutricional. E dentre uma sessão científica, um palestrante trouxe que atualmente os ácidos graxos de cadeia curta, eles são considerados verdadeiros comandantes, porque eles trazem benefícios para o intestino, sim, conforme conhecemos, mas há uma amplitude de atuação. Hoje, expressão de hormônios relacionados à fome e saciedade, como veremos à frente, a presença desses ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo, lá no epitélio intestinal. Então, para nós entendermos essa relação, é importante nós relembrarmos que esses ácidos graxos de cadeia curta, eles são resultantes de um produto metabólico gerado pelas bactérias intestinais quando há um substrato para isso. E qual é o substrato? A fibra alimentar. E é claro que existem fibras que performam muito melhor na entrega e na formação desses ácidos graxos de cadeia curta, e nós vamos falar isso à frente. Dentre os ácidos graxos de cadeia curta, a gente tem que relembrar que existe o acetato, ele é hoje considerado o mais abundante, ele atinge tecidos periféricos e ele está completamente relacionado com o metabolismo do colesterol, com a lipogênese, e há indícios que ele atua também na regulação do apetite. Nós temos o propinato, ele tem ali a produção intestinal, mas ele vai ter uma atuação expressiva muito no fígado, regulando gliconeogênese e também trabalhando na regulação de fome e saciedade, sinalizando saciedade, o que contribui para a regulação do apetite. E por último, mas não menos importante, o butirato, ele é considerado a energia para os colonócitos. Na verdade, quando eu disse a vocês que os enterócitos, eles são permeáveis, eles estão perfurados, quem contribui para essa reconstrução, ou como a literatura denomina, para o rebuilding desse enterócito, uma das medidas é o butirato, certo? Ele tem essa propriedade. E ele vai ativar a gliconeogênese, trazendo uma homeostase de glicose e energia. Então, trazendo exemplos de atuação prática para vocês perceberem o porquê hoje esses ácidos graxos de cadeia curta são considerados verdadeiros comandantes metabólicos, destacando butirato e propinato, a literatura demonstra que quando eles estão presentes, né, lá no sistema intestinal, nós temos aqui uma atuação direta de dois hormônios, tanto da GLP-1 quanto do PYY ou do neuropeptídeo Y, hormônios relacionados diretamente também na regulação ou na redução do apetite. E aí, aprofundando um pouco mais esse racional para vocês, a gente precisa lembrar que esse GLP-1, ele atua diretamente diminuindo a liberação do glucagon, melhorando uma sensibilidade à insulina e melhorando a biossíntese de insulina. E nós vimos nas informações anteriores que os nossos pacientes que apresentam excessos nutricionais, dentre as várias razões, nós temos uma resistência insulínica associada ao processo. E pode ter origem dessa saúde intestinal que não está preservada.
Então, eu quero que vocês percebam que quando nós tratamos, cuidamos do intestino desse paciente, nós vamos melhorar a concentração de ácidos graxos de cadeia curta lá no epitélio intestinal, e com isso nós melhoramos a expressão, a produção de alguns hormônios, de alguns neuropeptídeos envolvidos na regulação da fome e da saciedade. E muito provavelmente, como nós estamos vendo na tela, relacionados à saciedade e ao melhor metabolismo glicídico, como aumento na expressão de GLP-1 e aumento na expressão do neuropeptídeo Y, o qual, quando aumentado, diminui o apetite. E o contrário é verdadeiro. Se nós não temos uma saúde intestinal, se prevalece uma disbiose, se prevalece uma quantidade de bactérias patogênicas, nós temos uma redução na expressão, na presença desses neuropeptídeos vinculados ao intestino, e isso pode ser gatilho para as compulsões alimentares, para o descontrole alimentar, para aquela fome psicológica que os nossos pacientes apresentam e que contribui para a dificuldade no gerenciamento de peso. Então, pessoal, o que a gente percebe até o momento? Que é extremamente importante recuperar a microbiota. Então, a gente precisa sair da disbiose e caminhar para uma simbiose, ou como a literatura chama hoje, como uma eubiose, e também restaurar, reparar a integridade daquele enterócito completamente perfurado, que é o que a literatura denomina como permeável. É uma estratégia terapêutica adjuvante na prática clínica para o gerenciamento de peso. Às vezes, você está aplicando as melhores condutas de plano alimentar, o seu paciente está lá fazendo exercício físico e ele não tem aquela performance esperada na perda de peso, ele não tem nenhuma alteração endócrina mapeada e, às vezes, a causa dessa questão é um intestino que não foi cuidado. Então, como que nós vamos cuidar do intestino desse paciente visando esse melhor gerenciamento de peso? Nós vamos aplicar, dentre algumas condutas, eu trouxe aqui para discutirmos 2 pilares. O primeiro pilar é nós usarmos fibras para nós recuperarmos tanto a microbiota intestinal, assim como também restaurar a integridade desse intestino. Butirato, oriundo da fermentação dessas fibras, ele tem também a propriedade de reconstruir aquele enterócito. E é evidente, né, que existe um outro aminoácido que tem uma funcionalidade para recuperar a integridade do enterócito, que é a glutamina, e a gente vai perceber as suas quantidades e os seus benefícios utilizadas para a saúde intestinal. Então, em um primeiro momento, falando sobre fibras, nem muitas vezes você já pode estar prescrevendo fibras solúveis para o seu paciente, pois sim, são as solúveis que fermentam mais e que produzem esses ácidos graxos de cadeia curta. E nós vimos que graxos de cadeia curta é de extrema importância para a regularização de hormônios na regulação do apetite, assim como também eu destaquei a vocês que o butirato é extremamente importante para reconstruir o enterócito. E vimos também que alguns hormônios relacionados a esse processo melhoram o gerenciamento glicêmico dos nossos pacientes. Então, como que eu performo melhor? Como que eu escolho uma fibra que promova uma maior produção de ácidos graxos de cadeia curta? São aquelas fibras que apresentam efeitos bifidogênicos. Então, hoje, as fibras mais modernas que apresentam efeitos bifidogênicos, nós podemos considerar a polidestrose, a inulina e a fibra solúvel do milho.
talvez para você, dessas 3 fontes de fibras que eu trouxe como exemplo, a não conhecida pode ser a fibra solúvel do milho. E, na verdade, pessoal, ela é amplamente estudada por 2 razões. Primeiro, pelo seu efeito bifidogênico, pela sua produção de ácidos graxos de cadeia curta, e segundo, pela sua tolerabilidade gastrointestinal. Afinal, você já deve ter tido a experiência de indicar fibras de efeitos bifidogênicos para o seu paciente e ele relatar uma baixa adesão à conduta proposta pela grande quantidade de gases produzidos, pela grande quantidade, pela distensão abdominal. Então, quando eu escolho, e isso é uma prescrição altamente moderna atualmente, quando eu escolho um blend de fibras que apresenta a propriedade de produzir esses ácidos graxos de cadeia curta e juntamente melhorar a tolerabilidade gástrica, o que contribui para a adesão ao tratamento, a gente performa na máxima potência na escolha dessa fibra para trazer esse cuidado da saúde intestinal, certo? Trazendo aqui a vocês um dos trabalhos, né, que demonstram a tolerabilidade da fibra de milho solúvel. Para quem não conhece, industrialmente ela é denominada como Promitor. Aqui neste trabalho foi comparado a oferta exclusiva de polidestrose, que inclusive é uma fibra que eu mencionei anteriormente, né, com efeito bifidogênico, versus exclusivamente a oferta da fibra do milho. E a tolerância gastrointestinal foi percebida, mapeada pela distensão, e vejam que indivíduos que receberam Promitor apresentaram menos distensão com significância estatística quando comparado com indivíduos que foram suplementados com a polidestrose. Igualmente, nós tivemos resultados positivos para a flatulência e outros pontos importantes. Não houve alterações na provocação de náusea, de refluxo e de vômito entre as 2 fibras ofertadas. Então, significa dizer que, dentro do meu blend de fibras que eu estou escolhendo para melhorar a saúde intestinal desse paciente e trazer como um resultado, lá no final do dia, um auxílio nesse gerenciamento de peso, eu escolher esse blend dessas fibras é altamente benéfico, porque eu tenho a produção dos ácidos graxos de cadeia curta e eu tenho o pilar da tolerabilidade gastrointestinal presente também, certo? Trago aqui a vocês algumas evidências exatamente correlacionando fibras bifidogênicas versus gerenciamento de peso. Este trabalho traz o seguinte racional. Foram mapeados indivíduos pré-diabéticos que receberam a oferta de 30 gramas de uma fibra bifidogênica por um tempo terapêutico de 18 semanas. Por que eu deixei destacado aqui 30 gramas com um asterisco? Porque para o desenho metodológico, isso é importante mencionar, não só desenho metodológico, mas para as tolerabilidades dos nossos pacientes, esse quantitativo não foi prescrito de uma única vez. Iniciou-se o trabalho com 10 gramas de fibras nas primeiras 4 semanas, aumentou-se para 20 gramas de fibras bifidogênicas na 9ª semana, e da 9ª semana até a 18ª, aumentou-se mais 10 gramas de fibra, chegando em 30 gramas de fibra no final do desenho metodológico. E o que foi observado? 2 pontos. Vejam aqui que o aumento no peso corporal foi muito mais expressivo no grupo de pacientes que não recebeu a suplementação de fibras, assim como também a mudança no percentual de gordura, houve uma maior perda de gordura corporal no grupo de pacientes que recebeu a suplementação com fibras. Então, o trabalho conclui que adicionar fibras bifidogênicas na estratégia nutricional
melhorou a perda de peso e melhorou a perda de gordura corporal, certo? Resultados semelhantes também foram reportados neste outro trabalho, agora mais recente, de 2020, onde foi relacionada a microbiota intestinal juntamente com alguns desfechos no tratamento de pacientes obesos. Eles selecionaram 150 obesos que receberam, aqui vejam que foi um quantitativo de fibras bifidogênicas menor, 15 gramas de fibra. Olha que interessante, eu trago 2 dados para a gente observar. Primeiro, a conduta nutricional foi a mesma, a diferença foi a adição das fibras. E o grupo, né, placebo versus o grupo denominado acompanhando em 3 meses, nós observamos uma mudança significativa na composição bacteriana. E eu vou destacar aqui só para você perceber a composição da bifidobactéria, da bifidobacterium. Vejam, nós tivemos aqui 0,83 ao final do 3º mês. Enquanto que no grupo estudo que recebeu essa fibra bifidogênica, vejam que foi de 4,68 ao final do 3º mês. Ou seja, houve uma mudança expressiva na composição da microbiota intestinal desses pacientes. E isso contribuiu para a melhora de marcadores nutricionais, conforme a gente vê nessa tabela. Vejam que o IMC, quando comparado, né, entre os grupos, há uma mudança e há aqui um P estatístico significativo, juntamente com a massa livre de gordura e juntamente com alguns parâmetros metabólicos, como enzimas pancreáticas, a insulina e a resistência insulínica. Então, significa dizer que, quando nós modulamos uma microbiota intestinal, nós temos melhora dentro do gerenciamento de peso e de alguns marcadores metabólicos dos nossos pacientes, certo? E aqui, a conduta utilizada para modular, melhorar uma microbiota foi a adição de 15 gramas de fibras de efeitos bifidogênicos. Destaco, ainda olhando a saúde intestinal, aquele segundo pilar, para reconstruir os enterócitos e agregar na saúde intestinal desse paciente, é importante a suplementação de glutamina, porque a gente sabe, a glutamina é o aminoácido que está completamente envolvido na renovação dessas células intestinais. E talvez você não saiba que essas células intestinais, elas são renovadas, o turnover acontece a cada 7 dias, desde que se tenha o substrato nutricional adequado. E quais são? Glutamina e o outro que nós vimos, que é as fibras solúveis com efeitos bifidogênicos. Trazendo aqui um estudo experimental, só para a gente perceber essa relação entre suplementação de glutamina e melhora da saúde intestinal, aqui nós temos animais que receberam a suplementação de glutamina com probiótico, e aqui na sinalização destacada, a gente percebe maior peso dessa mucosa intestinal e maior profundidade das criptas, ou seja, das vilosidades intestinais, denotando uma maior reconstrução de enterócito com a suplementação, aqui no caso do probiótico associado à glutamina. Talvez a sua dúvida seja qual é a quantidade que a gente deve prescrever de glutamina para a saúde intestinal. E hoje, enquanto literatura, nós temos 2 grandes linhas de suplementação. Se os nossos pacientes não apresentam estresse metabólico, então são indivíduos de consultório, que eu estou trabalhando verdadeiramente e exclusivamente no gerenciamento de peso, a dosagem recomendada é em torno de 5 a 10 gramas ao dia. Agora, se eu estou lidando com pacientes que apresentam uma doença catabólica associada, por exemplo, um paciente que tem excesso de peso, mas fez um procedimento cirúrgico de grande porte. Nesse caso, a gente tem aqui uma recomendação de glutamina guiada pelo
quilo do paciente, podendo ser de 0,2 a 0,5 gramas para cada quilograma de peso por dia. Ou se você trabalha, assim como eu, em universo hospitalar também, para pacientes com estresse metabólico, a gente segue essa recomendação. Então, discutimos aqui nesse momento 2 pilares terapêuticos, a adição de fibras de efeitos bifidogênicos, com aquele olhar para a produção de ácido graxo de cadeia curta, porém com uma excelente tolerabilidade digestiva para a adesão do paciente, e discutimos a importância da glutamina nas dosagens recomendadas para a saúde intestinal. E, por fim, para nós fecharmos e abrirmos aqui para as dúvidas de vocês, eu destaco que dentro de um perfil de suplementação nutricional, que é o nosso tema central de aula, a gente também pode adicionar outros componentes bioativos em conjunto que melhoram esse gerenciamento de peso. E dentre eles, atualmente, nós estamos falando muito a respeito da vitamina B6, porque ela auxilia na metabolização das gorduras, por exemplo. O cromo, que nós muito bem conhecemos, né, para diminuir a vontade, o consumo de alimentos ricos em açúcares, alimentos doces, e ele também tem uma atuação direta na diminuição da resistência insulínica, contribuindo para o gerenciamento glicêmico, e a cafeína por meio do ácido clorogênico, trazendo um auxílio no aumento da termogênese, né, o que contribui aí para o aumento na taxa metabólica desse paciente, na oxidação dessa gordura estocada. Então, aqui, pessoal, dentro dessa sessão científica, nós discutimos pontos que vão além da contagem de calorias, além da qualidade alimentar, e são suplementações nutricionais, como nós vimos, efetivas para contribuir ao gerenciamento de peso dos nossos pacientes. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. A gente vai abrir agora para as perguntas que vocês apresentam, comentários, e deixo aqui o convite para quem ainda não me acompanha, @camiprim. Lá é um canal também de informação, mas também, caso você tenha qualquer dúvida na sua prática, é um canal que você tem comigo para nós trocarmos aí as nossas experiências, viu? Muito obrigada e estou aqui à disposição de vocês. Obrigada, Camila, mais uma vez. Sempre ótimo ter sua aula. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar pelo chat, tá? Que a professora Camila responde qualquer dúvida. Pode mandar aqui, a gente lê também, se for o caso. Isso, pode abrir o microfone e perguntar, ou pode realmente colocar no chat, né? Sim, gente, fica à vontade para tirar as dúvidas, viu? Pode falar aqui, fiquem à vontade. Ninguém tem pergunta, gente? A Paola colocou uma aqui, ó. Como seria essa fórmula de fibras solúveis? Então, Paola, hoje a gente tem no mercado muitas soluções nutricionais que trazem fibras solúveis, né? A gente tem que tomar um cuidado, porque eu, Camila, costumo dizer o seguinte: a fibra solúvel, ela pode ter ação mecânica, quando a gente escolhe suplementar, por exemplo, com aquelas fibras mais antigas, pectina, goma, seja ela a goma guar hidrolisada ou não, ou mucilagem, é uma fibra solúvel, ela vai formar ácidos graxos de cadeia curta, não tanto quanto essas outras fibras que eu destaquei, que têm efeitos bifidogênicos. Já falo sobre elas. Voltando aqui nessas fibras que eu chamo de mecânica, e por que eu chamo de mecânica? Porque para elas atuarem, por exemplo, numa regularização de trânsito intestinal, elas precisam ser hidratadas.
Se o seu paciente não faz uma hidratação adequada e ele recebe esse perfil de fibra suplementado, ele pode constipar ainda mais. A água, quando chega nessa fibra, ela forma um gel e isso distende as alças intestinais, numa linguagem bem leiga, e isso traz um reflexo de peristalse e o paciente tem a evacuação. Então, ela precisa inchar, ela precisa ser hidratado, certo? Quando eu falo em fibras de efeitos bifidogênicos, e a gente tem várias, né? Eu destaquei 3 que hoje são algumas fibras modernas e que estão compondo algumas soluções nutricionais hoje existentes no mercado. É a polidestrose, é a inulina e talvez a mais nova para muitos de vocês, a fibra solúvel do milho, para entregar aquela dor que a gente tinha do paciente muitas vezes não tolerar essa prescrição de fibras de efeitos bifidogênicos pela sua produção de ácidos graxos de cadeia curta. Essas fibras produzem mais ácidos graxos de cadeia curta e, com isso, no nosso tema, vai ajudar mais nessa regularização do apetite. E se por acaso ela fosse prescrita para a saúde intestinal, elas não precisam de hidratação. Eu chamo que são fibras fisiológicas. Por quê? Quando produz esse ácido graxo de cadeia curta, eu não trouxe aqui porque não era o nosso foco de discussão, mas há uma acidificação do pH, e essa acidificação de pH, além de inibir o crescimento de micro-organismos patogênicos, então isso melhora também no nosso tema, vai regularizar a peristalse, traz o movimento intestinal para a regularização desse trânsito. Então, por isso, eu chamo que é uma fibra fisiológica. Temos mais perguntinhas, Camila, aqui no chat. Você quer ir lendo e respondendo? Pode deixar. Tá bom. Bom, vou pegar aqui. Primeiro é a Pamela falando, agradecendo a palestra. A Paola, que foi essa que vocês me falaram, né? A Vanice, bom, aqui também agradecendo, aqui a Érica. Pensando na suplementação com a glutamina, podemos fazê-la no máximo de quanto tempo? Érica, o protocolo sugerido enquanto tempo terapêutico tanto para a glutamina quanto para as fibras de efeitos bifidogênicos, para nós melhorarmos uma saúde intestinal, perfaz minimamente 12 semanas. Então, você pode fazer 12 semanas ou 3 meses, acompanhar na individualidade do seu paciente e fazer a pausa, né, dessa sugestão terapêutica e ir monitorando aí a performance do seu paciente no ponto que você está tratando ele, tá? Então, eu digo que 3 meses de tratamento é o suficiente para nós termos essa restauração da saúde intestinal. A Vanessa coloca, se eu não entraria com probiótico, entraria sim também. Vanessa, eles têm uma excelente indicação. Hoje a gente tem muitos probióticos disponíveis, né? A gente tem que fazer boas escolhas, mas sim, dentro desses 2 pilares ali, saúde intestinal, fibras prebióticas e glutamina, a probiótico terapia tem o seu espaço e tem muito trabalho científico também demonstrando que a suplementação de probiótico, por cuidar da saúde intestinal, melhora o gerenciamento de A Jordana coloca, por indicação da Nutri, faço uso da glutamina e da fibra, ambas da Endogen, e estou muito satisfeita com os resultados, viu, Larissa? Ela está seguindo aí a sua recomendação. E acredito que um dos pontos é a tolerabilidade da fibra, né? Porque tem fibra solúvel do milho e isso ajuda bastante. A Vanessa pergunta antes de dormir. Vanessa, eu sempre oriento a glutamina antes de dormir. Então, na verdade, para esse combo aí que nós estamos discutindo, as fibras e a própria glutamina, nós podemos orientar o paciente de fazer
antes de dormir. Ele pode diluir as duas coisas em conjunto dentro de uma solução aquosa e fazer a tomada e dormir, certo? Se você estiver adicionando o probiótico na tua conduta nesse mesmo horário antes de dormir, que é o que eu hoje faço atualmente. Só a título de curiosidade, se o teu paciente vai receber o probiótico e ele faz uso de antibiótico, a gente tem que respeitar entre a administração do antibiótico com a administração do probiótico, tá? É importante respeitar isso. Paola, as fibras eu posso suplementar por quanto tempo? Da mesma forma, Paola, acho que eu acabei dizendo dentro do protocolo, né? 12 semanas ou 3 meses é o tempo aí para recuperação da saúde intestinal que a gente tem vinculado ao uso da fibra. E acho que foi isso, pelo menos até agora. Mais alguma dúvida, gente? Pode perguntar. Se quiser também abrir o áudio e perguntar, fiquem à vontade. E até fazendo, né? Falando um pouquinho, a gente tem a nossa fibra, o Fibergen. Inclusive, nós utilizamos a Promitor, polidextrose, inulina, vitamina B6, o cromo. Então, depois também, quem quiser saber um pouquinho mais sobre ela, a gente entra em contato, conversa sobre, que é o que está recomendado aí nos estudos, né? Que a gente traz aí como um produto para beneficiar a saúde do paciente. Alguém mais? Verdade, Larissa. Até eu posso falar um pouquinho, porque quando a Endogen foi estudar, né, a composição de um produto voltado para esse foco de gerenciamento de peso, eu fui uma das mães aí no desenvolvimento científico. Então, eu digo com propriedade, pessoal, que a preocupação para o desenvolvimento não só desse produto, mas dos outros que compõem a linha, é ver o que a ciência traz de direcionamento e tentar colocar dentro de uma solução nutricional para facilitar a adesão dos nossos pacientes, né? Porque dentro deste produto, veja, entra a fibra, entra ali esses micronutrientes que diminuem, né, a tomada de algumas cápsulas aí dos nossos pacientes. Então, eu digo com segurança e sem conflito de interesse algum, porque é ciência, né? Então, é o que está na ciência traduzido em um produto nutricional à disposição aí para os nossos pacientes. Sim, exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, meninas, da Tati. O que acontece se tomar todos os dias a glutamina no iogurte? É melhor tomar a glutamina, a fibra ou ambos? Tati, assim, ó, eu não orientaria tomar glutamina com iogurte, porque iogurte é uma base láctea e a glutamina é um aminoácido. E aí a gente pode ter alguns problemas na biodisponibilidade e na absorção dessa glutamina. Não há problema nenhum você tomar junto, mas eu estou querendo dizer que é biodisponível, ao invés de você ter lá as 5 gramas que você tomou de glutamina, você pode ter 4, 3 gramas por interferências nessa absorção. Então, é melhor nós tomarmos ela limpa, sem nenhum outro nutriente, podendo tomar junto com a fibra, como eu disse, sem problema nenhum. Você me pergunta se é melhor a fibra, a glutamina ou ambos. Quando o assunto é saúde intestinal, a gente tem que partir para ambos. Então, é olhar a fibra, desde que seja de uma boa qualidade, de efeito bifidogênico, e associar a glutamina, porque cada um atua de uma forma. A glutamina atua reconstruindo o enterócito. Quando o enterócito é reconstruído, eu tenho absorção adequada, eu tenho imunidade garantida. E a fibra vai atuar produzindo ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo. E isso traz uma regularização do apetite, como nós vimos no tema que a gente está falando, certo? Então, tem que colocar os dois juntos. Perfeito, gente. Então, acho que as dúvidas foram sanadas. Camila, quero agradecer novamente a sua aula,
sua clareza nas explicações, nas dúvidas também. Muito obrigada por estar aqui com a gente novamente, viu? A gente está à disposição também para o que precisar. Nutris, convidados que estão aqui também, quero agradecer muito a presença de vocês, viu? Eu que agradeço, meninas, e estou sempre à disposição. Muito obrigada novamente, Camila. Aguardamos nas próximas. Se surgir alguma dúvida do pessoal, pode entrar em contato por qualquer um dos nossos canais, nosso WhatsApp, nosso Instagram. E se a gente também não conseguir direcionar, a gente pergunta para a Camila, então podem perguntar, ficar à vontade mesmo. E no próximo Web Meeting também já está disponível para inscrição. Vou começar a mandar, já vi muitos nomes conhecidos, então vou mandar no WhatsApp para vocês também. E se tiverem qualquer dúvida, como falei, podem entrar em contato. Agradeço novamente a Camila. E ficamos aguardando os próximos eventos. Obrigada, pessoal. Uma excelente noite aí para todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Obrigada, gente. Nosso Instagram tá aqui no chat, tá? Então, quem não segue a gente, se tiver alguma dúvida, pode chamar a gente lá e seguir a gente também. A gente coloca o convite do próximo Web Meeting lá também. Combinado, meninas. Um grande beijo, gente. Boa noite. Beijo, Tchau, boa tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.